empolgou. E o Antônio Oliveira falou, o Garro e o Coronado também. Vamos acompanhar. Se quer que eu lhe diga, eu acho que fizemos, até sobre o ponto de vista de equilíbrio, um jogo mais equilibrado no anterior. Portanto, mas isso é as pessoas. Eu tenho que ver com os meus olhos e analisar com aquilo que eu vejo, aquilo que é a minha forma de jogar e a nossa forma de jogar e aquilo que nós trabalhamos diariamente. Portanto, acho que hoje até sofremos mais finalizações daquilo que eu gostaria. Portanto, mas isso para as pessoas pouco interessa. As pessoas querem bolas, dribles, zonas de finalização, remates, bolas de calcanhar, lençóis, canetas. Portanto, isso é que, se isso for um jogo entretido, ok, portanto, estamos de acordo. Agora, eu sou a pessoa que tem que ser a pessoa mais racional dentro deste processo e perceber onde é que nós acertamos e onde é que nós temos que cada vez mais corrigir e evoluir. Mas é evidente que eu estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Portanto, mais uma vez, eles fizeram tudo, entregaram-se e atingimos o objetivo que hoje nos trouxe aqui, que era ganhar o jogo. O Garro entraram no acordo? Qual foi o gol mais bonito? A batida dele foi diferenciada. Foi um gol de bola parada e outro ali de jogo, então pode deixar para ele vence essa. Eu estou feliz com o meu gol também, mas eu acho que o dele foi mais bonito. Sí, por ahí vi que había espacio y pensé en hacer eso. A veces sale, a veces no. Obvio que cuando las cosas salen uno se pone contento. Venía en deuda con eso porque venía sin convertir goles. Pero bueno, estoy feliz de que pude hacer mi primer gol acá en esta enorme cancha. Aí estão os lances de Corinthians e Racing. Ô, João, eu fui abastecer o carro hoje. Tem frentistas de todos os times lá no posto. E o corintiano que me atendeu hoje falou: Edu, se futebol é momento, uma pergunta: Coronado ou Arrascaeta? Eu não soube responder. Você tem a resposta? Ontem? Futebol é momento. Futebol é momento? Ontem. Você quer me ferrar muito, né, com essa. Mas ontem o Coronado jogou mais com a Arrascaeta, né? É natural, é ontem. Tô falando do recorte. Mas aonde que eu quero chegar? De um jogo. Olha a empolgação da galera com o Coronado. Total. Eu achei até que o Antônio Oliveira foi humilde ali na resposta dele, comparando que o time antes tinha sido mais linear. Ontem o Corinthians sofreu com uma bola parada, que o Carlos Miguel fez uma boa defesa, e depois uma presepada que o próprio Carlos Miguel cria pra ele mesmo. Tirando isso, não vejo um Corinthians fragilizado no setor defensivo, criando muito, né? Na semana passada eu tinha vindo aqui e tinha falado do Coronado. Eu vim grandão hoje pensando que o Bueno ia estar aqui pra eu tirar uma onda, porque ele só bate no Coronado, e etc. Então eu conto com vocês quando o Rodrigo Bueno passar após essa recuperação dele, né? Cirurgia rápida. Essa leve cirurgia. Mas agora falando sério, o Coronado ontem provou que o Romero precisa ficar no banco de reservas. E a ponta direita dele ser do Coronado. A qualidade técnica apresentada pelo Igor Coronado ontem comprova que, assim, o Corinthians ganha muito com a bola no pé. A questão que eu estava conversando com o professor antes de entrar no ar é a seguinte. Qual? Saúde. Ele tá saudável para um ritmo de jogo? Porque o Fã de Esportes que mandou o vídeo cobrar, o Coronado precisa ter mais minutos, etc. Ele tá pronto para uma minutagem maior? Eu, se fosse o Antônio Oliveira, escolheria os jogos que eu preciso contar mais com o Coronado. Olha ele, ó. Olha ele, olha o que ele fez, ó. Olha aí, professor. Vai tirar a olha camisa. O que ele fez, professor. Vai tirar a camisa de um cara desse nessa semana? Você tá louco? Já é pra isso, professor. Tá não foi só o gol. Ele deu duas pifadas pro Yuri, que o Yuri acabou não aproveitando. Então o Coronado podia ter acabado o jogo com esse belíssimo gol e uma ou duas assistências pra conta. Foi o melhor jogador do Corinthians ontem. E aquele debate de Coronado ou Garro juntos, dá ou não dá, ontem ficou comprovado, tudo bem. O adversário não era... Assim, não era um Flamengo, não era um Galo, etc. Era o Racing do Uruguai, o sexto colocado do campeonato do Uruguai. Mas o Corinthians fez a lição de casa. Precisava comprovar ali a primeira colocação e conseguiu. Todo corintiano, acho que, inclusive pela despedida do Paulinho, etc., a gente vai falar disso, mas todo corintiano ontem saiu da Neoquímica Arena muito feliz com o que viu. Esse é o time. Satisfeito Esses são os 11. com o resultado e com o desempenho. Exato. Que é coisa rara no futebol hoje em dia. Você está satisfeito com o resultado e desempenho. É um adversário fraco? Estava invicto na Libertadores. O próprio Corinthians não ganhou dele na ida
e enfiou 3-0 no Argentino Júnior na Argentina. Sim, Sul-Americana. Então, na Sul-Americana. Então, não é também o pior time do mundo. Eu tinha dúvidas dessa formação. Eu achava que eram dois jogadores... Você acha que não dava? Eu chamei de bitributação. Eu falei, são dois caras que fazem o mesmo. Tinha medo que o Coronado abafasse o Garro. Isso não aconteceu. Pelo contrário. Isso não aconteceu. Os dois inverteram muito bem durante a partida. Cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário. Mas o Coronado, especificamente, era um jogador que precisava de tempo. Havia uma expectativa muito grande de como ele se comportaria num ambiente em que não fosse futebol árabe de onde ele vem. Porque a relação dele com a bola é muito boa. É muito boa. Você não viu o fã de esportes empolgadaço aí, comparando com o Renato Augusto, etc. Eu vi Porque um realmente, que me mandou assim, não existe ontem. comparação. Mas ele pega bem na bola, ele tem uma qualidade. Ontem eu mandou passe. mensagem num grupo. Nos pouquíssimos minutos que ele tinha atuado, ele já tinha mostrado isso. Ele batendo na bola, pifando companheiros, botando em boas possibilidades de jogo. Agora, essa questão da sequência, precisa ver ele fisicamente. Mais até do que em relação à idade, que ele não é um jogador tão velho assim. Pelo menos não para o padrão dos jogadores mais velhos que a gente tem visto por aí. Em instantes, nós vamos falar da despedida do Paulinho, hein? Daqui a pouquinho. Mas, José, o Garro, primeiro parabéns ao Garro, bateu a falta no gol. Há tanto tempo que eu tô tão Você tá querendo dizer com isso? Não, porque tem cara que vai bater a falta e vai Queria aquelas... no seu time? Poxa, olha, no Rio Branco ele cairia como uma luva, o Garro. Agora que nós vamos jogar... A3. Agora, essa batida no gol, Zé, é mérito do cara. Bem, sim. O cara é corajoso. Pega bem na bola. Não, Zé, quanto tempo você não vê o cara fazer gol de falta? Lá do Rio Branco. Rafael Mate. Mas Mas tem o Rafael mesmo. Eu sei. O Rafa, o Rafa lá. É assim, eu tô com o professor, né? Ao mesmo tempo que você tem que dar uma sequência, a gente tem que esperar um pouco. Né? Na verdade, né, assim, foi o primeiro jogo do Coronado, né? Eu tô eufórico. Começa jogando, joga um pouco tempo, né? Joga titular mais, primeiro, titular e tal, foi o primeiro jogo. Tem uma coisa então aqui tem uma situação que eu acho que a gente tem que só ter um pouquinho de paciência. A expectativa em cima do Coronado não era pelo futebol, era pelo que ele foi contratado e ele teria que render à altura do salário, né? Fazer jus ao salário. É isso. E aí sempre deixamos claro aqui, nada contra o Coronado. Né? O Coronado não tem culpa de nada disso. Ele carrega um peso que muitas vezes talvez não seria necessário por conta do que foi divulgado. Tirando isso, ele é bom jogador. A questão do Coronado junto com o Garro, eu acho que ela é possível. Só que você tem que fazer ajustes. Né? Você tem Garro, você tem Coronado, você tem Wesley. Aí você tem dois volantes, seria Bidon e Ranieri. Né, uma linha de 4 defensores ali, que o Félix Torres, para mim, ainda ele precisa jogar mais, precisa passar mais confiança para o torcedor corintiano, né, para quem assiste o jogo. Eu acho que o Gustavo Henrique, para mim, é melhor jogador, é mais jogador do que o Félix em relação a isso. Então, eu acho você ganha na altura. Sim, eu acho que o Gustavo seria uma peça que traria, eu acho, no meu modo de ver, uma segurança a mais. Mas eu prefiro esperar. Foi um ótimo jogo, está de parabéns o Coronado, belíssimo gol, jogo realmente... muito bom. Agora vamos esperar. O Garro já é certeza. O Corinthians tem um... Você fala, o Corinthians hoje é o Garro. E o Wesley. São esses dois caras e talvez não, e o Ranieri. São 3 caras que você fala, pô, esses caras são as referências. E dá pra pontuar o Yuri também nessa temporada, né, Zé? O Yuri nessa temporada... Sim, tá jogando bem. Tudo bem que às vezes ele precisa de umas 2, 3 bolas pra conseguir... 13 gols em 24 jogos. Ele é o artilheiro da Sul-Americana. Artilheiro da Sul-Americana, o 9 no estado de São Paulo com mais gols. Tá jogando bem. Sabe o que eu acho? Tem algo muito importante para mim. Para mim tem 2 notícias interessantes ontem. Primeiro, o desempenho do Coronado. Fato. E a segunda é que, obviamente, o Coronado, quando acaba o jogo, e passando, se não me engano, na zona mista da Neoquímica, ele é perguntado sobre isso. E a primeira coisa que ele fala é, a gente sabe, para termos eu e Garro no time, um dos dois vai precisar se sacrificar, eu sei disso, o Garro sabe disso, e a gente vai fazer isso pelo time, pelo mister. São as compensações. Então, né? Só de você já estar nesse nível de debate interno, não é aquela coisa, eu quero jogar, eu prefiro mais à vontade, eu não sei, o treinador. Me parece que isso já é um papo. Antônio Oliveira tem o elenco na mão, então? Você acha? Eu acho essa impressão que fica? O que facilita é o Antônio Oliveira está lá, é um bom treinador. O Garro chegou agora, o Coronado chegou agora, não são as maiores estrelas do futebol mundial. E maior que todos eles é o Corinthians e não tem ninguém ali, me parece, querendo. Isso já ajuda. Porque ninguém tem que desmerecer. O Corinthians ganhou, era o adversário que tinha, o Coronado jogou bem, é a partida que ele estava inteiro.
Só que o Corinthians não vai sempre enfrentar o Racing. Sim, e o Corinthians não vai ter sempre essa dinâmica de jogo contra times mais fortes em outras competições, nem na Sul-Americana, quando começar a afunilar, exato. Mas eu acho que já tem um entendimento ali de que a coisa precisa ser feita. Não é uma coisa que a imprensa está inventando, que os caras não podem jogar. Não, não é isso. É questão de faixa de campo. E acho que o cara começando a partir, entender o sacrifício para ele querer jogar, ele já teve partido de sacrifício de condicionamento físico, pegou dengue, saiu, se machucou. Entrou. Então, a coisa pode acontecer. Isso eu acho que pode acontecer. O Zé falou de compensar. Ser compensado, equilibrar quando não tiver a bola. Então, é uma questão que precisa ser debatida, mas não necessariamente eu consigo virar hoje e falar, tem um problema aí para resolver. Não, pelo contrário, é uma situação muito melhor, porque nesses casos, geralmente, quando fala que alguém tem que se sacrificar, um meia olha para o outro. Vai tu, vai tu. Aí é o contrário, parece que os dois estão dispostos a isso. Tem uma história dessa daí, o Cuca, uma vez no Atlético, falou assim, ó, Pierre e Leandro Donizete. Pierre me contou essa daí, chamou os dois na sala e falou, ó, vocês têm que pedir pro Ronaldo ajudar mais na marcação. O Ronaldinho Gaúcho precisa voltar um pouco, fazer uma sombrinha ali, ajudar na marcação. Eles saíram da reunião, vamos correr um pouquinho mais. Vamos nós dois, né? Vamos nós dois vamos dividir a resposta. Não mexe com o homem. Sabe uma coisa? Ele tá lá, tá ajudando. Que cabe no que você tá dizendo? Ranieri foi o último bola da vez aqui na casa, inclusive, se vocês não assistiram, está disponível no Star Plus. E o Ranieri fala, nos treinos, o Garro é muito extra classe. A gente até quando gravou, não tinha ocorrido a partida contra o Racing ainda, a gente fala, pô, então por que não está sendo escalado como titular para ser utilizado, já que ele está demonstrando isso nos treinos? O Ranieri é um dos caras que, pra ter esse extra classe em campo, vai ter que correr. Vai que eu seguro. Né? E você acha que ele prefere ter um cara extra classe ali com uma finalização, uma passada? Pô, pra ele é ótimo. Ele garantiu o bicho. Perfeito. E tem um teste maravilhoso pra esse time agora, que é esse final de semana contra o Botafogo. Sim. Maravilhoso em que sentido? De olhar essa maravilha aí. Que não. Essa mas por isso, professor. Teve o Racing. Mesmo time, teve o Racing, agora tem o Botafogo, que é um time que tá bem. Eu só tenho uma certeza, não pode quebrar esse encanto. O futebol é também sequência, inclusive para o cara se sentir útil, se sentir importante. Agora ele tem que jogar. Não pode tirar a coisa do cara. Até mesmo para criar essa dinâmica entre os dois. E ficaria ruim pro Romero, porque cria-se uma pressão se você coloca o Romero titular. Precisou jogar assim. Não, mas existe essa questão de você ter esse entendimento. Vou voltar um pouquinho no tempo, por favor, me perdoem, não é conversa de velho e tal. Mas na época, por exemplo, que eu jogava... Não, o problema é que você começou cedo, Não, na época que eu jogava no Corinthians, que nós tínhamos como meia, 2 meses, Marcelinho e Souza, os volantes faziam uma leitura de jogo que muitas vezes a gente tinha que entender onde eles iriam se posicionar para você poder fechar o ângulo. Então, não é só o Coronado e o Garro que tem que fazer isso. Passa por... É todo um sistema tático de entendimento para você dar justamente a possibilidade desses caras. Porque, assim, se eles estão no ataque e os 2 volantes estão lá atrás, o desgaste vai ser muito maior. Né? Então, você chega junto, diminui o espaço, perdeu a bola, você vai lá e perde. Tem uma coisa que o Bubu não gosta, né? O Bubu está aqui, não peço desculpas, nem o Birner, mas o professor... Não, o professor vai... O professor vai lembrar do que eu vou falar, mas acho que todos aqui... O time do Tele Santana, campeão mundial, era o time que mais fazia falta. As faltas táticas, perdia a bola, falta. São Paulo falta. O São Paulo de 2005 entendeu? também, com o Mineiro e Josué. Falta, entendeu? Por quê? Porque você não desgasta o time. E aí, quando eu falo falta, não é dar porrada, não é isso. É fazer a falta, segura, aquelas faltinhas táticas. Mário Sérgio gostava disso. Muito, entendeu? E aí você consegue fazer o Coronado, respira aí, fica tranquilo, tal. Então você consegue equilibrar determinadas situações. Olha, ontem nós tivemos a despedida do Paulinho, foi algo bem emocionante. Você falou de despedida de Paulinho, eu vou aproveitar a informalidade desse programa. Já fiz isso no F360. Então não se assuste. Não, pode fazer. Eu vou fazer o que fiz com meu filho no sofá, cada um em um sofá, não combinamos nada. A hora que Paulinho entrou, assim como toda a arena, nós espontaneamente fizemos. Dá licença. Olha aí! O corintiano, ele vai, Porque esse realmente merece. Ó, pra você se ajeitar com essa cadeira, ela é marotinha, vamos chamar a sonora do Paulinho aí. Entregou No futuro não tenho nada certo, não tenho muito... Se falou aí de que eu estava saindo para algum lugar e não tem proposta nenhuma. Primeiro eu sentei algumas vezes com a direção para ver o que seria a melhor opção para os dois. Né? E
ainda não tenho nada em mente, não tenho nada em vista. Isso aí eu vou deixar para a semana que vem para resolver. E para o torcedor, é o meu muito obrigado. É a gratidão que eu tenho pela festa que eles fizeram. Talvez eu não tenha noção do que eu represento para essa torcida. E às vezes fico pensando se eu mereço tudo isso. Mas acho que sim. Então é a gratidão e desejar boa sorte para eles. Dizer que sempre vou torcer pelo Corinthians. Aí, professor, você se levantou, foi uma imagem bonita, junto com o João Gonzalez, aqui o Joãozinho. Aí vocês dois se levantaram, legal. Só que nós tivemos a oportunidade de ver a despedida do Paulinho, do Corinthians em lágrimas e com um encanto ali com a torcida, a conexão. Aí é inevitável o torcedor não lembrar que o Cássio, semana passada, saiu e perdeu a chance de ter isso. A rede social bombou na hora. E aí, professor, o Cássio perdeu a chance de receber esse carinho? Eu acho que tem uma diferença entre as duas coisas. Primeiro, o Cássio perdeu também porque não houve futebol, né? Então a gente não teve essa possibilidade. Talvez no fim de um jogo ele levantasse... Mas contra o América de Natal não seria uma possibilidade, professor? Que foi despedida. Foi trocada por uma despedida mais fria, né? Exato. Mais de gabinete. Vídeo de Instagram. As redes sociais, nesse momento, começaram a bombar com um questionamento. Alguém colocou ali... Aliás, o Butti, um abraço pro Butti. Grande Butti. Que faz ali uma fera. No memorial, né? O nosso guia do memorial. Você sabe que o Butti, ele é meu camarada, dá licença, meu parceiro de carnaval, né? É verdade. Sacanagem. Butti? De anos. Muitos anos. Brisa, grande galera ali. O Butti fez uma pergunta. Vocês também estão sentindo, como eu, no ex-Twitter, que Paulinho saiu maior que Cássio? Eu não usaria o termo maior, mas eu usaria o termo melhor. Melhor, perfeito. A maneira como ele saiu foi uma maneira mais de acordo com o que foi sua história, principalmente na primeira passagem, né? Essa segunda foi muito acidentada, tanto pelas contusões e desde aquele começo também, quem pagava salário, a tal da Tausa, que depois a gente, né? Tausa, né? Que não existia. Mas enfim, um cara que vira e pergunta, será que eu mereço tudo isso? É de uma humildade. Mas sabe qual é o lance, professor? Mas você acha que a escolha não foi do Cássio? É porque o Corinthians poderia fazer isso aí, não podia, Zé? Mas eu acho que assim, são dois, como o professor falou, são duas histórias diferentes, né? Uma coisa é o que o Paulinho vivenciou e nessa última passagem ele não foi talvez na importância que todos nós imaginávamos por conta das lesões. E outra coisa é a história que o Cássio vivenciou. E o Paulinho foi para a Europa, ficou um tempo fora, o Cássio não. O Cássio ficou aqui, o Cássio vivenciou outras coisas. Virou a vidraça. Virou vidraça, virou uma série mais, de coisas, né? se expôs, entendeu? Então, assim, são histórias diferentes, momentos diferentes. Né? Tem um desgaste do Cássio maior em relação ao dia a dia do que o do Paulinho. Né? O Paulinho, e aí não é desmerecendo, pelo amor de Deus, né? Como eu falei, são dois períodos diferentes. E o Cássio tem essa, eu acho que é uma identificação maior. Aí eu não sei... como foram feitas as questões bastidores, porque a gente não sabe de nada, né? A gente sabe até uma certa parte. Depois, o que realmente de fato pegou e Paulinho, para começar, ele foi até o fim do contrato e o Cássio... mas assim... Então, o que eu ia chegar nesse ponto é por que o Cássio fez o que fez para sair antes? Esse acho que eu não acho que foi só financeiramente. Eu não acho que foi nem esportivamente. Eu acho que tem uma coisa... ali internamente que pesou muito para o Cássio tomar essa decisão. Desculpa, também, só né? para o Cássio. O Paulinho me parece muito claro. Não houve acerto financeiro, ele tem mercado, ele está legítimo. Saber encerrar, que acho que os clubes têm muita dificuldade. O que o Palmeiras conseguiu, por exemplo, fazer com o Felipe Melo. Encerrou o ciclo, foi para o Fluminense. O Flamengo tem dificuldade de encerrar alguns ciclos em alguns momentos. O Cássio, para mim, eu acho que desde o início do ano, ele já era a única voz, por tamanho e por personalidade, a falar, isso aqui não está certo, isso aqui não é assim. Não pode começar assim. E depois ele tem um desabafo forte naquele jogo contra o Argentino Júnior, no microfone da Lili, inclusive, lá na Argentina. Tem uma questão mental que já não era mais saudável estar ali. Então, isso estava suplantando, engolindo a relação do não estava aguentando. Nos bastidores ali deve ter acontecido alguma coisa mais forte para o Cássio primeiro dar a entrevista que deu, né? Aquela entrevista falando, sair e a forma como foi. Porque o Cássio passou por momentos ruins também no Corinthians. A saída dele com o Walter, lembra? Que ele brigou na época do Tite. Teve invasão de CT. Invasão de CT, uma série de coisas. Eu acho que, assim, chegou um determinado momento que ele viu ali e falou assim, poxa, não dá para ser assim.
Ele tinha dado entrevistas antes, ele falou assim, pô, a gente tá acostumado a ganhar, lembra? Ele deu uma entrevista, a gente está acostumado a... Não pode ser assim, o Corinthians precisa mudar. E eu acho que esse desgaste interno, Pedro, gerou muito essa vontade, essa necessidade de falar, não, preciso sair daqui que está me fazendo mal. Eu acho que foi isso. Eu concordo super com o Zé, mas a única questão, eu entendo totalmente o lado do Cássio, porque foi muita pressão, o lado mental fala mais alto. Só que quando a gente compara, não tem como não comparar essa despedida do Paulinho, é o lado do torcedor também. Claro. Eu acho que ficou um pouco esse vazio do torcedor corintiano de querer também demonstrar, já que foi tanto tempo Tanta de porrada em cima do Cássio nos últimos tempos. E aí desculpa te interromper, claro. Aí eu falo sobre a questão dos bastidores. Total. Aí a diretoria que precisa entender o tamanho do jogador. Exato. Respeitando... Essa diretoria que o Cássio já explicitou um desgaste lá de início de mandato. Respeitando, né, a história do Paulinho. Pelo amor de Deus, mas o Cássio é de uma importância maior do que o Paulinho dentro do Corinthians. Acho até que o Paulinho Eu acho que ele não saiu maior, ele saiu melhor. Sim, por isso que eu estou dizendo. Tem muita coisa nos bastidores que nós não sabemos. Porque se fosse normalmente, beleza, você quer sair? Ô Pedro, você quer sair? Vem cá. É o Cássio. Peraí, vamos fazer... Vamos fazer os sinais. Vamos fazer alguma coisa. Resolveu? Não quero sair, quero isso aqui. Vem cá, vamos sair. Vamos lá que eu tenho que break. Para a gente faturar, esse movimento tinha que ter sido feito pela diretoria. O vilão do papo não é o Cássio. Por isso que eu estou falando, que a diretoria que é a grande culpada disso. Fica o coração corintiano um pouquinho magoado. Fica, João. Com essa questão de podia ser um pouquinho mais grato. Coração corintiano fica Você pegou ele? Você pegou, foi surpresa. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo? Esse é o ponto. Deu aquela gaguejada. Aliás, deu aquela gaguejada, o Birinha da Fiel mandou, o Cássio perdeu a chance. Birinha Vamos da pro Fiel. intervalo, como é que ele faz? Aqui, o professor também. Intervalo.